Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. É um prazer ter vocês aqui. Eu me chamo Gabriela, sou estudante de enfermagem do 7º período e tive a ideia de fazer entrevistas com residentes de enfermagem para sanar algumas das dúvidas que eu e meus amigos estávamos sempre comentando. Pensei, se é uma coisa que eu tenho muita curiosidade e eu gostaria muito de saber, por que não compartilhar tanto conhecimento e experiências com o maior número de pessoas possível? E é por isso que eu tô inovando o meu perfil e trazendo esse novo quadro aqui, que é o Gabi Pergunta. Todos os vídeos desse quadro vão ser lançados na íntegra aqui no YouTube e os cortes mais especiais eu vou estar colocando em vídeos curtos lá nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. Não deixe de me seguir por lá também. Sem mais delongas, se você é um estudante de enfermagem ou mesmo um enfermeiro que se formou, quer fazer residência e ainda não tem muita ideia de qual área quer seguir, qual programa quer fazer, esse vídeo é perfeito para você. Vem comigo que a gente vai descobrir muita coisa juntos. Eu estou preparando muitas surpresas, muitas coisas legais para vocês e eu acho que talvez eu esteja mais animada do que todo mundo. Como meu primeiro convidado para esse quadro, a gente vai ter um enfermeiro que se formou na mesma faculdade que eu estou atualmente. Ele é muito comunicativo e nossos professores já o chamaram para fazer palestra para outras turmas desde que ele se formou. Logo, quando eu pensei nesse quadro, ele foi a primeira pessoa que me veio à mente, porque eu quero muito compartilhar as experiências que ele já me falou um pouquinho sobre e já falou para nossa turma no geral. Então, eu acho que vai ser muito rico, ele tem muito a acrescentar, muitas informações para nos dar. Então, aproveitem bastante esse vídeo, porque eu sei que vai ser muito incrível, e assim como todos os outros residentes que vão vir aqui no Gabi Pergunta também. E é isso, gente, essa aqui foi uma introduçãozinha para o quadro, e agora já vamos para a parte da entrevista de verdade. Por isso, estamos aqui com o Bruno Amaral. Ele se formou em 2022 na mesma faculdade que eu, né, que é a Escola Superior de Ciências da Saúde. Ele participa da residência de centro cirúrgico desde 2023, então agora vai fazer um ano que ele tá nessa residência e vai terminar esse ano, né, no final desse ano. Na verdade, a nossa residência acaba no outro ano. Então, acaba mais ou menos em março do outro ano. Ah, então, tá quase aí no final, né? Tá aí caminhando pro 50%, né? Vou começar agradecendo a sua presença. É meu primeiro convidado para esse quadro. Fico muito feliz de você ter aceitado, ter acreditado no projeto e de estar aqui. É uma honra mesmo te receber. E eu tenho certeza que as informações que você for compartilhar com a gente aqui vai ser muito, muito importante para muitas pessoas. E assim como eu, tenho várias dúvidas sobre residência e quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo do centro cirúrgico. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou começar com uma pergunta que é bem recorrente, principalmente para o pessoal que está, assim como eu, quase se formando ali nos últimos semestres, que é como é que foi essa sua preparação para você passar na prova de residência? Como é que você conseguiu conciliar esses estudos com o término da faculdade, em relação também à saúde mental? A gente quer saber um pouquinho como é que foi isso para você. Bem, primeiramente, minha história foi um pouquinho diferente, porque as pessoas já chegam ali na metade da faculdade pensando em fazer residência, né? Uhum. E eu ficava pensando em concurso, não queria fazer residência no início. E aí eu fiz o concurso da SES, a questão da ansiedade, a questão também da imaturidade fez com que eu não fosse tão bem, mas eu peguei e falei, não, agora eu vou me preparar para residência. E aí eu comecei a estudar para residência, só que eu mudei algumas coisas. Comecei a estudar mais tranquilo. Eu estudava basicamente quando me dava vontade, no caso, assim, eu não ficava o tempo todo estudando. Eu pensava, poxa, agora eu vou estudar um pouquinho. Aí eu ia lá e me preparava em torno aí de 1h30 a 2 horas por dia, nada mais do que isso. E eu comecei também não tão cedo, porque no concurso da SES eu comecei a estudar desde o segundo ano da faculdade. Dessa vez eu pensei, poxa, vou esperar para estudar uns 6 meses antes, e aí eu começo a fazer as provas anteriores, e a partir das provas anteriores eu vou estudando. Porque a gente está no meio da faculdade, a gente tem certa base, né? Chega mais ou menos no internato, terceiro ano, a gente já tem uma base muito boa. Então, basicamente, a gente tem que estudar mais focado. E aí meu ano foi desafiador, assim como esse ano também foi. Porque o que acontece? Eu peguei as provas anteriores e estudei o que caía. Ou seja, Lei 8.080, SUS, Política Nacional de Humanização, esses conteúdos aí. Basicamente, nós tínhamos 120 questões, 100 questões gerais, com muitas políticas, e 20 questões específicas. E aí eu foquei nisso. Pra você ter noção, de específico, eu estudei 2 DTs. Para quem é de outra faculdade, DT é dinâmica tutorial, que são assuntos que a gente vai discutindo
e a partir desses assuntos a gente trilha os conteúdos da faculdade, né? Só que assim, eu estudei só um pouquinho de específicas, e aí no meu ano caíram 80 questões específicas e 40 básicas, ou seja, aumentou pra caramba o número de específicas e acabou ultrapassando o número de básicas. E aí, quando eu peguei a prova, eu olhei assim, eu pensei, de novo, não, porque na prova que eu fiz da SES também tinha mudado a forma de cobrar as questões, tudo mudou, dobrou o número de questões. Aí eu olhei, não, dessa vez não, dessa vez eu vou passar. E aí eu respirei e fiz a prova com certa tranquilidade. E aí a dica que eu dou para vocês estudem tranquilos, sem ter ansiedade, porque se a gente pensar, poxa, eu só tenho essa oportunidade, a gente acaba às vezes tendo essa ansiedade e isso atrapalha na hora da gente fazer a prova e de estudar. Então pensem, tenho várias possibilidades, eu posso fazer concurso, posso fazer essa residência, posso fazer a residência da Fiocruz, residência do HUB. Então pense que você tem um mundo de possibilidades, isso vai te fazer com que você faça uma prova tranquila, como se fosse mais uma, como se fosse simulado. Ótimo, muito obrigada. Uma coisa também que eu acho que muitas pessoas ficam meio desesperadas assim, é de ficar se perguntando se tem necessidade de investir naqueles cursinhos super caros ou se tem que ter realmente um curso pago para estar estudando para residência. Como é que foi no seu caso? Você pagou algum material ou tu só estudou pelos materiais mesmo já da faculdade? Como foi isso? Eu estudei da forma bem raiz. Eu peguei a DT, revisei, e aí eu ficava fazendo prova indo para DT, para dinâmica tutorial, com o material que eu tinha, o resumo. Ficava prova, resumo, prova, resumo. Porque assim, não importa o mecanismo de estudo que você tenha, cursinho, o melhor material que você possa ter, o básico, o melhor vai ser o bem feito, o básico bem feito, no caso. Então, mesmo que você tenha aula o dia todo, estude o dia todo por meio de videoaulas, o mais importante vai ser o tempo que você vai tirar para sentar na cadeira e ler o conteúdo e fazer a questão. Se dedicar, aquele tempo que você tem de dedicação, seja meia hora, 10 minutos, eu sei que tem gente que faz a faculdade e trabalha, vai ser o importante para sua vida. E isso é bem interessante, porque antes eu tinha mania de ficar deixando mais complexo o estudo e aprofundando e não sei o quê. E às vezes eu procurava na literatura antes de fazer a prova, mas quando eu inverti, eu comecei a ver que tudo era melhor. Porque às vezes quem passa na prova não é quem é mais inteligente, quem sabe, mas quem sabe fazer aquela prova. Porque quando você lê, você treina ao mesmo tempo ali a interpretação. Então, assim, se você está lendo aquele tipo de questões, aquela linguagem da banca fica na sua cabeça. Você começa a ver aquela banca e fala, olha, eles estão cobrando isso dessa forma. Você começa a se acostumar com a forma com que a banca está se tratando contigo. E isso é bem interessante. Ótimo, Bruno. Achei muito interessante a sua visão, né? Essa perspectiva de fazer provas, porque comigo também foi assim. O mais recente que eu fiz, né, de estudo foi o Enem para passar na faculdade. E eu também vi muita diferença em fazer as provas anteriores. Para mim, fazia mais sentido e acho que eu captava melhor o conteúdo do que ficar estudando sem um rumo. Então, realmente, acho que é uma dica, gente. Prestem atenção, viu? Que faz muita diferença aí. E nessa pegada também, eu já queria aproveitar para te perguntar como é que foi para você acabar escolhendo fazer a residência em centro cirúrgico, né? Então, lá para a terceira série, nós tínhamos cenário no HRT. E aí, um desses cenários, tínhamos uma tutora chamada Tatiana, e essa tutora apresentou para a gente o centro cirúrgico, porque a gente não tinha oficialmente o cenário centro cirúrgico. E a gente fez pouquíssimas visitas para o centro cirúrgico, acho que uma ou duas. E aí eu comecei a gostar, achei bem interessante a forma com que funcionava esse centro cirúrgico. E aí ela falou para mim dessa residência, né? Porque até então eu não conhecia. Porque os tops das residências são, que o pessoal fala bastante, urgência e trauma, pediatria, obstetrícia, mas só que ninguém falava de centro cirúrgico. E aí é uma área muito interessante, eu comecei a me interessar por ela. E também, o lado bom da residência, além de tudo isso, é uma residência com alto número de vagas, com alto número de cenários também, mas assim, a princípio foi mais por me interessar pela área. Tanto que era cômico, porque quando eu ficava no CO, o CO do HRT, para quem já viu, é do lado do centro cirúrgico. Então, às vezes, eu corria do CO e ia para o centro cirúrgico. Meu cenário era no CO, mas eu ficava lá, chegava, oi, eu sou interno, gostaria de conhecer. Aí eu ficava assistindo cirurgia e tudo mais, era bem interessante. E aí, isso fez com que eu quisesse seguir a área. Isso é muito interessante. É legal quando a gente se encontra tanto, né, numa área assim, e tem essa vontade de aprender e de estar lá. Eu acho isso muito, muito incrível. E foi um dos motivos para eu começar essa série também, porque eu quero encontrar qual seria essa área que eu tanto me interesso, que até agora não tô sabendo. Então, vou partir para a próxima pergunta. E já é uma das que eu tenho maior curiosidade, assim, de todas as residências, que seria saber de você como seria mais ou menos assim um dia padrão da sua residência, como que é a sua atuação como residente ali no centro cirúrgico. Então, a função do enfermeiro no centro cirúrgico
ela é muito mais gerencial. Então, nós somos residentes, a gente tem que saber o que o enfermeiro faz, o que o técnico faz, o que todo mundo faz. E aí a gente acaba transitando entre a função do enfermeiro e a função do técnico de enfermagem. Então, assim, a função do enfermeiro lá, gerenciar a questão de cirurgias. Qual cirurgia vai entrar, se tem anestesia suficiente para cobrir essas cirurgias, quais técnicos vão ser escalados em tais cirurgias, cirurgia mais complexa, demandam uma equipe técnica maior. O enfermeiro passa a sonda também, faz alguns procedimentos privativos da enfermagem, mas essa parte gerencial é muito importante, porque tudo quanto é problema no centro cirúrgico é recorrido ao enfermeiro. Então, o médico está enfrentando algum problema, enfermeiro. O técnico está enfrentando algum problema, enfermeiro. Outro setor, às vezes, precisa do centro cirúrgico, por exemplo, PS, enfermeiro resolve. E aí o enfermeiro faz essa ponte entre todos os profissionais. Então, isso é muito interessante, porque é muito completo. Historicamente, me falaram, inclusive, que no centro cirúrgico não era tão comum a imagem do enfermeiro. Geralmente eram os técnicos e médicos que resolviam as coisas, só que hoje tem essa imagem mais gerencial do enfermeiro. Então é bem interessante por conta disso. Muito legal ver assim tanta atuação da enfermagem, né? Porque eu acho que as pessoas não têm muito esse olhar que a gente pode fazer tanta coisa e atuar em tantos lugares. No caso da sua residência, você vê mais já colocando o residente nesse papel de gestor, ou acaba que vai ali começando pelo papel do técnico, instrumentando? Como é que foi no seu programa? Então, nós temos vários cenários. Então, assim, nossa residência é rica porque nós temos HRT, HRC, HRSAM, base, HRS, praticamente todo o Hospital da Sé está incluído nisso aí. Mas no hospital que eu estou rodando agora, estratégia bem interessante que eles usam é colocar o R1 para fazer a função do técnico e como o R2 coloca na função gerencial. E aí nós temos como função do técnico no R1 instrumentação. A gente entra em muita cirurgia, então a gente instrumenta e circula cirurgias. É a parte que eu mais gosto da residência, inclusive. Gosto mais, inclusive, do que a gestão. E aí, como R2, você faz essa parte gerencial. Então, ligar para o banco de sangue, ligar para a UTI para confirmar se o paciente tem UTI, conversar com o acompanhante do paciente, essas coisas mais gerenciais do centro cirúrgico, a gente que faz. Então, a gente também fica na sala de recuperação pós-anestésica, que é onde o paciente fica após o procedimento cirúrgico. A gente entra, como eu disse, como R1 nesse local onde eu estou, a gente entra em campo, instrumentar, para o pessoal que ainda não entende essa parte, instrumentar basicamente é a parte estéreo da cirurgia e oferece o instrumental para o médico, além também de entrar às vezes para auxiliá-lo. E circular é quem fica lá dentro da sala, fazendo a parte não estéreo, abrindo as coisas, faz a contagem externa das compressas, auxilia, falando, olha, contaminou ali, e ajuda também a manter o procedimento estéreo e a não contaminar, enfim. Mas eu também já rodei no base, e no base a gente tinha atividade muito, muito gerencial mesmo. E a atividade gerencial que eu estou falando é coisa grande, por exemplo, o base tem 16 salas de cirurgia. Então a gente ficava nos postos de enfermagem gerenciando essas 16 salas, resolvendo muitos problemas que os médicos às vezes precisavam ser resolvidos, demanda também dos técnicos de enfermagem, a gente acabava também organizando horário de almoço, organizava quantos técnicos iam ficar em quais salas, era uma atividade gerencial bem complexa. E lá, já puxando para um gancho, uma parte que eu gosto muito, como eu gosto muito de neurocirurgia e neurologia, eu pedi para ficar na neurocirurgia por uns dias, né? E foi muito interessante, porque eu instrumentei neurocirurgia. Então, assim, eu amo a minha residência, não trocaria meu programa de residência, porque foi nele que eu consegui me aproximar do meu sonho, que eu gosto muito de neurologia. Então, eu consegui entrar na cirurgia de neurocirurgia, passava 8 horas dentro de sala lá e o tempo voava, porque quando a gente faz o que a gente gosta, realmente é muito interessante, né? Sim, com certeza. E me deixa muito feliz saber que existiu essa abertura para você poder assistir, mesmo que poucas vezes, né? Porque não parece ser algo padrão do programa, mas que você conseguiu estar ali vendo uma coisa que você gosta bastante, né? Isso é bem interessante para a gente saber também que, como residentes, também nos cabe ir atrás do que a gente quer, não ter papo na língua ali para pedir para assistir uma cirurgia, para fazer alguma outra coisa que a gente realmente tem interesse e vontade de aprender. Mas eu imagino que seja uma rotina muito puxada também, né, para estar conciliando aí a residência com vida social, família, namoro. E
como é que tem sido para você se adaptar a essa nova meio que rotina de uma carga horária de 60 horas, que é a carga horária da residência, né? Como é que foi, quando você tinha acabado de entrar para se adaptar? Se tem alguma dica de como aguentar esse rojão que é bem assim, meio punk, né? Pelo menos me parece. Então, no início é bem complexo, porque você está acostumado com a carga horária da faculdade. Na Uhum, ESCS a gente tinha muito horário protegido de estudo, então a gente tinha muito horário para poder estudar em casa. Já na residência, não. Na residência a gente tem 60 horas, só que essas 60 horas, o pessoal fala 60 horas, nossa, é muita coisa. É muita coisa, mas não são 60 horas no cenário. uhum, São 48 horas no cenário de prática e 12 horas teóricas. Essas uhum, 12 horas, elas podem ser. Tem programa que o pessoal tem palestra, tem programa que o pessoal faz alguma atividade teórica, ao invés das palestras, mas no caso do nosso programa, essas 12 horas são é, horário protegido de estudo. Então, uhum, você passa essas 12 horas em casa para você estudar, mas também pode fazer outras coisas. uhum, Descansar, por exemplo. uhum, E aí, a carga horária também, ela muitas vezes não chega até essas 48 horas, uhum, porque tem setor que a gente entra às 7, sai 7. Tem setor que a gente entra às 7, sai 7h40, por exemplo, base, eu saio à tarde quase todo dia. Mas tem setor também que a gente entra cedo, 7 horas, mas sai também cedo, porque o uhum, setor não tem demanda até 7 horas. uhum, Então, às vezes, a gente fica até, às vezes, 6, às vezes 5h40, depende muito do uhum, setor. Tem setor que fecha antes das 7, então depende muito de onde você vai ficar, né? uhum, Depende do preceptor, depende de várias coisas. uhum. Mas, no início, para se adaptar é um pouco complicado, porque você está passando todo dia no hospital, você encontra com o pessoal da noite, quando você sai do plantão e quando você chega no outro dia, você encontra com esse mesmo pessoal. Então você pensa, nossa, parece que eu dormi no hospital. Mas depois você se acostuma. Uhum. É bem interessante porque você fica lá vendo coisas interessantes, né, onde você trabalha, e quando você vai Uhum. ver, o dia já passou, o dia já acabou. E aí essa Ah, carga horária acaba sendo bem uhum. rápida. Que legal que tem sido mais tranquilo pra você, porque acho que era uma coisa que me assustava muito em pensar em fazer residência, por exemplo, em detrimento de já trabalhar, procurar emprego em algum hospital privado, assim, porque eu pensava, gente, 60 horas é muita coisa, é meio chocante, né, quando a gente vê o número cheio, mas sabendo que não é exatamente tudo isso, já dá uma tranquilidade. Eu acho que vai acalmar a ansiedade de muitas pessoas, porque essa foi uma pergunta que muita gente fez na caixinha, de como você conciliava essa rotina da residência, essa carga horária. Então, é uma coisa que as pessoas geralmente têm muito medo. Foi muito incrível ver você falando que não é esse monstro de sete cabeças que a gente acaba imaginando que seja, né? Por isso que é tão legal ter essa visão de uma pessoa que já tá na residência para falar pra gente, porque geralmente é difícil a gente ter essa visão de dentro, né? De quem tá ali vivendo todo dia. Muito, muito legal sua resposta mesmo. Essa próxima pergunta você pode se sentir à vontade para não responder, é um pouquinho assim, mas muita gente tem curiosidade também, que é se o seu programa de residência oferece algum auxílio ou alguma bolsa e de quanto mais ou menos seria esse dinheiro para a gente saber se tá legal, se não tá, como é que é. Vou responder não, brincadeira. Cara, a residência da SES é a que mais paga. A bolsa é muito boa. Uhum, Pode melhorar. No início a gente pensa, cara, é muita coisa, meu Deus do céu. Quando você olha a primeira vez lá na conta, você nem acredita naquilo. Aí depois vai passando o tempo e você fica, nossa, poderia ser um pouco mais. uhum, Mas é muito bom, gente. Tipo, a bolsa, ela bruta lá, como olha no contra-cheque, a gente inclusive tem portal da transparência. Então, é uma uhum, coisa, é uma informação que vocês precisam saber que aí vocês se planejam, né? uhum, Mas o valor bruto é R$ 5.300. Só que a gente não recebe isso porque tem INSS. Então, fica uhum, 4.750,50 centavos. uhum, E a residência da SES, ela tem um diferencial que a gente tem a Bolsa Moradia, que ela dá em uhum, torno de uns R$ 1.200 bruto, e aí dá um desconto, um pouquinho de desconto, e aí o valor líquido não sei se chega a, acho que é 900. Mas o uhum, lado bom disso é que nossa bolsa é maior que a dos outros programas. O uhum, único programa que
atualmente aqui em Brasília, que tem também essa Bolsa Moradia, é a do IGES, do Hospital de Base. Uhum. E o valor também não chega ao mesmo da residência das SES. Os outros programas não chegam a esse valor. Então, é 3 mil alguma coisa, algumas chegam a 3.700 a 3.400. Uhum. Mas o pessoal está brigando para tentar colocar essa Bolsa Moradia em todas as residências, né? Vamos ver se o Uhum. pessoal consegue. Eu acho justo. Sim. Tomara que consigam, porque, por exemplo, um residente da SES chega no cenário lá da atenção básica, por exemplo, recebendo 4.750, e chega o mesmo o residente de um programa, só que de outro local, por exemplo, da Fiocruz, e recebe 3 mil alguma coisa. Então, os dois estão Uhum. fazendo o mesmo trabalho, com a mesma carga horária, e no final das contas não está equiparado, mas Uhum. o pessoal tá lutando com isso. Mas é bem interessante, gente. Realmente é muito bom. E também tem estabilidade, né? Uhum. Você tem 2 anos garantidos ali, que o salário cai e não atrasa, a gente não fica sem bolsa. Pelo menos até hoje, nunca deu nenhum problema com a minha bolsa. Que bom saber. Eu já tinha ouvido falar que realmente aqui em Brasília, e a residência da SES, que é a Secretaria do Estado de Saúde aqui do DF, realmente é a que mais paga, mas a gente vê então que tem o movimento dos residentes para estar aumentando, pelo menos instalando a Bolsa Moradia para todos os outros programas de residência daqui, o que realmente me parece muito justo, né? Igual o Bruno falou, concordo com todas as palavras dele. Outra dúvida que muita gente até falou para mim é em questão a prova de títulos da residência. Como você enxerga ela? Você vê se ela tem muita importância ou não faz tanta diferença assim? Como é que foi, quando você se inscreveu, se ela te ajudou muito ou não? Como é que você se preparou para ter o seu currículo? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu entrei na faculdade, primeiro ano eu fiquei tranquilo. Eu peguei o primeiro ano só para aprender mesmo, para pegar o básico. Aí, a partir do segundo, eu comecei a entrar nas coisas. Eu era da Atlética, né? Isso ajuda na parte da saúde mental. Uhum. Comecei a fazer PIC, fiz PIC na segunda e na terceira série. Uhum. Minha carga horária de PIC era muito alta, mas isso compensou porque posteriormente a gente conseguiu fazer uma publicação e isso ajudou muito também na carga horária, na prova de títulos da residência. Uhum. Curso do UnaSUS eu fiz muito, muito, muito. Inclusive, infelizmente, alguns eu não consegui usar, porque antes a carga horária era de 10 horas, depois ficou para 20. Aumentou a carga horária dos cursos. Tá? Alguns eu, pra Uhum. você ter noção, eu tinha quase 30 cursos do UnaSUS. Meu Eu tinha Deus, mais de 600 horas de socorro. carga horária de curso. Eu era viciado em curso, porque na época da pandemia, a gente passou um tempo, antes de começar o EAD, a gente passou um tempo sem aula. Então, o que eu fazia era curso do UnaSUS. Ficava curso, curso, curso. E isso ajudou muito. Uhum. Além do artigo, do curso, eu também participei de liga. Eu nunca fui muito desse negócio de liga, só que aí o Marcelo, o meu calouro, criou a liga de neurociências, né, a LAEM, e aí, Uhum. como eu amo neuro pra caramba, eu falei assim, não, essa eu vou ter que entrar. E aí liga também, entre outras atividades também que a gente foi desenvolvendo, congresso, entre outras coisas. E Uhum. aí, no final das contas, tudo isso me ajudou muito, porque, por exemplo, a nota de corte era 70 e alguma coisa. Eu Uhum. tirei 66 pontos de prova, Uhum. porque teve aquela questão que eu estudei para a prova no método anterior e aí eu consegui basicamente o mínimo ali, Uhum. porque eu não tinha estudado muito centro cirúrgico. E aí eu tirei na prova de títulos 6,5, foi uma nota relativamente alta, Uhum. por conta de tudo isso que eu fiz. Isso ajudou a alavancar. Por exemplo, um amigo meu tirou a mesma nota, só que ele ficou em 115 e eu fiquei em 65 de 70 vagas. Então, pra vocês verem Nossa. como o currículo faz diferença. Se Uhum. vocês tiram a conclusão de acordo com essas posições. Então, realmente ajuda muito, porque quanto maior seu currículo, menos você vai ter que pontuar para passar na prova. Isso realmente é indiscutível. E essa questão da residência, assim, fazendo um adendo também a outra pergunta que a Gabi tinha feito, durante a preparação eu não me senti ansioso. Mas depois que eu fiz a prova e vi que poderia dar certo, aí ficou uma ansiedade enorme. Vocês vão perceber quando vocês fizeram o processo de vocês, porque demora muito. Por exemplo, vocês fazem o processo em novembro. Aí Uhum. no outro dia sai o gabarito, e aí você fica até janeiro esperando, e aí sai o parcial, e aí vem recurso, aí pô, as posições mudam. E quando chega lá no final de janeiro que vem a convocação. Então o momento mais ansioso é depois que você vê que vai dar certo, que pode dar certo, aí você fica nessa, vai ou não vai? Vai ou não vai? E aí é complicado. Mas no final das contas dá certo. E eu aconselho que vocês façam a residência, porque
é uma pós-graduação padrão ouro. O residente ele é visto como o servidor do local, mas ele também é visto como aluno, como alguém que precisa aprender. Então, os funcionários da SES, a maioria, eles nos acolhem, nos ajudam, nos ensinando as coisas. Então, você tem aquela proteção ainda de ser alguém que está aprendendo como pós-graduando e, ao mesmo tempo, você também pode se colocar como uma situação de servidor. Então, por exemplo, quem está no internato vai perceber essa diferença, vai começar a ser o enfermeiro, você vai ter um corém, mas você vai ver que você vai estar ali também protegido, você vai ter um preceptor cuidando de você, você não vai ser largado. Isso é interessante, porque você não é inserido de uma vez no mercado de trabalho, você vai entrando aos poucos, aprendendo e depois você vê que você adquire uma segurança enorme. Tem coisas, por exemplo, que eu nunca cheguei a ver, a presenciar na faculdade, que na residência eu acabei fazendo e aí ganhei segurança nisso. Como mexer com paciente crítico, a gente não roda na UTI, pelo menos na minha época não, eu não rodava na UTI na faculdade, mas rodando no base, eu aprendi a mexer com PAI, com paciente em ventilação mecânica, com várias coisas que eu não me imaginaria fazendo na época da faculdade. Então é bem interessante que a gente vai sendo inserido aos poucos. Eu enxergo muito isso como um ponto positivo também, principalmente por essa questão que você falou, que a gente não vai sair direto da faculdade para um trabalho onde já esperam que a gente saiba de tudo, né? Ou pelo menos é o que eu imagino, assim, que a cobrança de um recém-contratado seria muito maior do que um residente que tem o preceptor, que todo mundo ali sabe que é uma pós-graduação, que ou acabou de se formar, ou tem pouco tempo que formou, provavelmente. Então, isso é bem interessante também para essa questão da adaptação, né? Que a gente sempre fica um pouco ansioso de como seria. Estamos chegando no final da nossa entrevista e eu queria aproveitar para agradecer novamente a você pela presença aqui. Foi muito boa a nossa conversa. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, pelo menos me ajudou muito, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha há muito tempo. E, enfim, muito obrigada pela confiança, obrigada por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui. E para a gente finalizar essa conversa com chave de ouro, eu gostaria de perguntar para você qual conselho você daria para um estudante ou um recém-formado de enfermagem que quer fazer a residência em centro cirúrgico? Bem, o meu conselho é, primeiramente, a preparação. Prepare-se, estude, aproveite também a faculdade, porque a faculdade não é para você estudar, cumprir matérias e terminar. Ela é um mundo aberto onde você pode melhorar seu currículo fazendo várias coisas e conhecendo várias coisas, e assim você sabe o que você realmente quer. Quando você observa a faculdade com essa forma de crescimento, você tem portas abertas. Você, às vezes, não tem um cenário, mas se você quiser, você pode conhecer. Você fala, oh, poxa, tutor, eu posso conhecer tal local? Você acaba conhecendo vários eixos no qual você pode atuar. E aí, entre na residência, é uma residência muito boa, residência com um grande número de vagas, a nota de corte, normalmente, ela é um pouco menor por conta desse número aumentado de vagas, e é uma residência muito rica. Você vai rodar na UTI, você vai rodar na UBS, no centro cirúrgico, no CME. Eu fui conhecer o CME na residência. Você vai conhecer tudo quanto é setor e vários locais, porque a gente tem muitos preceptores. E outra dica também é acompanhar o conteúdo da Gabi aí, que é bem interessante. É bem difícil achar alguém que faça vários conteúdos assim, pensando no estudante e tudo mais. Então, esses conteúdos ajudam bastante, porque traz sempre informação nova para vocês. Eu achei bem legal esse quadro de chamar o pessoal para falar sobre as suas residências, né? Vai abrir muita mente dos estudantes aí, e é isso, Gabi. Ai, muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro episódio. Fique atento para os próximos que estão para sair. Muito obrigada, Bruno. Próxima vez a gente já vai chamar outros residentes de outras áreas. Muito obrigada por ter sido o meu primeiro convidado. Fiquei muito honrada mesmo de ter você aqui. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!